Pessoal, tudo bem? Um grande abraço aí para todo mundo ligado no Mestres da História, em conexão, em parceria com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil. Pois é, para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti e a gente vem concluindo, agora chegando na reta final do nosso projeto pedagógico Nota 1000, aquele que visa a sua preparação, que visa a sua qualificação para que você tenha um grande desempenho no exame intelectual da ESA, a nossa gloriosa Escola de Sargento das Armas. Olha aí, hein? A gente está preocupado, a gente está com todo o foco na sua preparação para que você tenha um grande desempenho. A gente está concluindo o nosso projeto campeão. Essa aqui é a nossa última aula com os temas relativos ao edital da ESA. Hoje nós vamos falar sobre a nova república no Brasil. A gente analisa os governos a partir de 1985, a partir do processo de redemocratização do Brasil, com a eleição indireta de Tancredo Neves no colégio eleitoral e com os governos de José Sarney, depois veio Fernando Collor, a seguir veio Itamar Franco, depois veio o FHC, depois veio o Lula, depois veio a Dilma e chegou onde chegou no Michel Temer. Bom, vamos lá, pessoal, vamos em frente que longe se vai quem acredita. E a gente acredita piamente na sua aprovação. A gente está de olho, você que veio desde o início, você que veio estudando desde a expansão ultramarina portuguesa, você que veio lá, nossa primeira aula, já chegamos na 28ª aula, cara, um curso completo, são cerca de 20 horas de aulas de História do Brasil, com uma carga bastante grande de exercício, questões anteriores que caíram nas provas da ESA. A gente tem certeza que você vai ter uma preparação muito focada, preparação condizente para conseguir alcançar o seu objetivo. E depois que você alcançar o seu objetivo, não se esqueça de retornar aqui para deixar o seu depoimento. Isso é muito importante para mim, pessoal. Isso vai dar credibilidade ao meu trabalho. Isso vai fazer com que a gente continue a desenvolver essa nossa árdua tarefa. Vamos que vamos. Pessoal, um tema que é bastante cobrado pela banca da ESA no que tange a nova república são os planos econômicos que foram implantados ao longo desse contexto histórico. Dos últimos 30, 35 anos, nós tivemos uma série de planos econômicos que foram implantados aqui no Brasil. Nem sempre eles deram certo, melhor dizendo, quase nunca deram certo, não é? Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor, Plano Real, uma série de planos econômicos. A gente vai apresentar na aula de hoje algumas das principais características destes programas econômicos implementados pelo governo federal nos últimos 30 anos. E vamos falar de que maneira que eles são cobrados nos exames da ESA. Vamos começar a falar o que são esses planos econômicos. Eles eram projetos implantados pelo governo federal com o objetivo de controlar o grande flagelo da população brasileira em meados dos anos 80 e no começo dos anos 90 também, que era o fantasma, o monstro, o dragão da inflação, que corroía os salários brasileiros. Então, o grande objetivo é controlar a inflação e promover o restabelecimento do crescimento econômico, tá? Se eu coloquei aqui, controlar a inflação, vou colocar outro aqui também, que seria o quê? Retomar o crescimento econômico. Então, esses seriam basicamente objetivos dos planos econômicos do Brasil. Controlar a famigerada inflação, retomar o crescimento de nossa economia. Primeiro plano desse período aí da nova república é o Plano Cruzado, que foi implantado no governo do presidente José Sarney.
Você sabe muito bem, José Sarney era vice na chapa de Tancredo Neves. Tancredo Neves venceu aquelas eleições indiretas, eleições do Colégio Eleitoral, em janeiro de 85, mas infelizmente ele não chegou nem sequer a assumir a presidência, em razão de sua doença e de seu falecimento. Então, Sarney acabou assumindo a presidência da República, governou de 85 até o início de 1990. Foi lançado o Plano Cruzado, que estabelecia o congelamento de preços, isso lá no ano de 1986, tendo à frente o ministro da Fazenda, Dilson Funaro. Então, o Plano Cruzado, visando o controle da inflação, visando a retomada do crescimento econômico brasileiro, promoveu o congelamento dos preços e salários. Só que o Plano Cruzado apresentou resultados positivos apenas no começo do ano de 1986, porque posteriormente o governo acabou mudando o plano. O Plano Cruzado, o Plano Cruzado que visava dar um soco na inflação, aí, derrubar, nocautear a inflação, no princípio, obteve resultado com o congelamento dos preços e dos salários, estabelecendo inclusive o gatilho salarial. Porém, pessoal, isso não durou muito tempo, não. O plano acabou fazendo água, não deu certo. Enfrentou boicotes, é verdade, de setores ligados aos empresários, ligados aos pecuaristas também. E aí, depois das eleições de 1986, onde o PMDB venceu em praticamente todo o Brasil, quando o PMDB fez o maior número de parlamentares para a formação da Assembleia Nacional Constituinte. Então perceba, o ano de 1986 ocorreram eleições para governadores dos estados e para deputados federais, senadores, que formariam a Assembleia Constituinte, que se reuniu entre os anos de 87 e 88 para a elaboração da nossa atual Constituição, que neste ano completa, em 5 de outubro, o seu 30º aniversário. Então, temos aí os 30 anos da Constituição Cidadã. Pode ser um tema que pode aparecer na sua prova. Tudo bem? Então, os resultados positivos do Plano Cruzado favoreceram a vitória do partido governista, o PMDB, que conseguiu eleger diversos governadores nos estados brasileiros e conseguiu eleger a maior bancada na Constituinte brasileira. Porém, após as eleições, em novembro de 1986, o governo descongelou os preços, lançou o Plano Cruzado 2 e aí foi uma verdadeira porrada na cara da população. Se sentiu traída pelo governo. Outro plano econômico, lançado pouco depois, foi o Plano Brasil Novo, que a gente conhece pelo nome de Plano Collor, pois foi no governo do presidente Fernando Collor de Mello. O Plano Brasil Novo, que promoveu o confisco da poupança, tendo à frente a então ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello. Lembrando aí que o Plano Cruzado mudou o nome da moeda brasileira. A moeda era o cruzeiro, passou a ser o cruzado, cortando 3 zeros. No governo Collor, o cruzado novo vai se transformar no cruzeiro. Volta o cruzeiro a ser a moeda oficial do Brasil. É mais um plano econômico que deu certo só no começo. Fez água depois. Vamos conferir a questão padrão ESA para a gente verificar de que maneira que a banca costuma cobrar esse assunto. Desde a década de 1980, vários governos brasileiros adotaram planos econômicos que pretendiam controlar a inflação. Entre as características destes planos, podemos destacar
Alternativa A. Peraí, eu já estou com a resposta na tela aqui, mas não tem problema. Alternativa A. O Plano Cruzado, implementado em 1986, que eliminou a inflação, congelou preços, proporcionou aumento salarial e gerou recursos para o pagamento integral, imagina, da dívida externa brasileira. Claro que está incorreto, pessoal. O Plano Cruzado não deu certo, Só no início que obteve bons resultados. Posteriormente, esse plano foi para as cucuias. Não deu certo mesmo. Letra B, o Plano Collor, que é o Plano Brasil Novo, implementado em março de 1990, determinou o confisco dos ativos financeiros, ou seja, da caderneta de poupança, e eliminou incentivos fiscais em vários setores da economia. Verdade, o Plano Collor, implantado no início do governo do presidente Collor, ele dizia: temos só uma bala para matar o tigre da inflação. Então o tiro tem que ser certeiro. Parece que os caras não eram muito bons de mira, né? Porque o plano também não deu certo. Letra C. O Plano Real, implementado em 1994, que reduziu as taxas inflacionárias, estabilizou o valor da moeda, proibiu o aumento de preços no varejo e provocou forte crescimento industrial. Não, aqui nós temos aqui, errada essa afirmação, né, pessoal? Essa está incorreta. Aqui, onde fala de forte crescimento industrial. Incorreta. Letra D, o plano de metas implementado em 2006. Não, o plano de metas foi implementado no governo JK, lá em meados da década de 1950. Presta atenção, meu filho. Que projetou um desenvolvimento industrial acelerado e a inserção ativa do Brasil no mercado internacional? Errada. Letra E, o plano de aceleração do crescimento implantado em 2007, que apoiou projetos imobiliários, determinou investimentos, infraestrutura e estimulou o crédito. Não. A única correta aí é a alternativa relativa ao Plano Collor, que promoveu o confisco da caderneta de poupança. Bom, continuamos falando sobre os planos econômicos. Vamos dar destaque a dois: o Plano Collor e o Plano Real. O Plano Collor, ou Plano Brasil Novo, tinha como objetivo principal conter o crescimento da inflação, de retomar o crescimento da economia brasileira, e promoveu o confisco da caderneta de poupança. Esse plano não foi bem sucedido, acabou fracassado. O Plano Real, que foi implantado durante a presidência de Itamar Franco, é o governo de Itamar Franco. Itamar Franco substituiu Fernando Collor. Fernando Collor sofreu processo de impeachment em 1992. Quem termina a sua gestão é o vice Itamar Franco. É durante o governo de Itamar Franco que foi lançado o Plano Real, trazendo uma nova moeda para o Brasil, o real, né? Esse plano obteve estabilidade econômica, conseguiu derrubar a inflação. É o único plano que deu certo, os outros fracassaram. Só o Plano Real que obteve resultados expressivos, pelo menos no início. Vamos lá, o Plano Collor e o Plano Real, apesar das diferenças de épocas, possuem em comum o fato que, letra A, estabelecerem metas de construção de usinas hidrelétricas, postos de extração de petróleo, rodovias e outras grandes obras públicas? Não, está incorreto. Nessa questão, então, nós temos alguns aspectos parecidos do Plano Collor com o Plano Real. A alternativa B, trazerem excelentes resultados econômicos e sociais
comprovando a boa capacidade brasileira no planejamento público? Errado. Porque o plano Collor foi deficitário, foi fracassado. Alternativa C, serem políticas estatais de intervenção na regulação da moeda nacional. Alternativa D, terem estabelecido o controle dos preços como o plano cruzado. Letra E, terem proposto reformas no Ministério da Educação, aplicando a nova Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional? Claro que não, né, pessoal? A única alternativa correta aqui é a letra C. São políticas estatais de intervenção na economia, com a regulação da moeda nacional. Isso aconteceu tanto no governo Collor, que foi implantada uma nova moeda, uma nova velha moeda, na verdade, né? O cruzeiro, que voltou a ser a moeda oficial do Brasil. E o Plano Real, que implantou agora sim uma nova moeda, a partir de 1º de julho de 1994, com o real. Plano Real é no governo do presidente Itamar Franco. Atenção para as características básicas do Plano Real, gente. O Plano Real é o mais bem-sucedido plano econômico da história do Brasil. Plano que conseguiu promover o combate eficaz à inflação e, ao mesmo tempo, promoveu a retomada do crescimento da economia brasileira. Lembrando sempre, viu, pessoal? Não vai confundir na hora da prova. Plano Real foi implantado no governo de Itamar Franco. Fernando Henrique Cardoso era ministro da Fazenda, que implantou o Plano Real. Aliás, o Plano Real acabou sendo um forte cabo eleitoral para a eleição de FHC em primeiro turno nas eleições de 1994. E os bons resultados do Plano Real garantiram a reeleição de Fernando Henrique em 1998. Vamos conferir uma questão relativa ao Plano Real. Essa aqui caiu no exame intelectual da ESA de 2017. Sobre o Plano Real, é correto afirmar que foi lançado durante o governo do seguinte presidente. Olha só, essa questão é pegadinha, cara. Então nós tínhamos aí Fernando Henrique Cardoso na alternativa A, Itamar Franco na alternativa B, José Sarney na alternativa C, Ernesto Geisel na D e Fernando Collor de Mello na E. Muita gente assinalou erroneamente a alternativa A, porque lembra do Fernando Henrique. Porque o Fernando Henrique foi ministro da Fazenda e foi eleito presidente logo após o Plano Real. Mas o presidente da República, quando da implantação do Plano Real, foi Itamar Franco, pessoal. A alternativa correta, letra B de bola. O Plano Real promoveu a estabilização econômica do Brasil. Olha só, veja aqui as charges que eu trago para você. Plano Real, olha só, presidente Itamar, o ministro da Fazenda FHC, que foi candidato a presidente da República em 94 e venceu aquelas eleições. Mas o plano foi lançado no governo Itamar, estabelecendo uma nova moeda para o Brasil, que é o real, a nossa moeda atual, e conseguindo alcançar o controle da inflação, que era galopante, que tinha índices alarmantes naquele momento, e ao mesmo tempo a retomada do crescimento da economia brasileira. Vamos conferir uma questão relativa a esse assunto. Perceba que a banca da ESA costuma cobrar bastante sobre os planos econômicos, então revise os planos econômicos porque pode aparecer. O Plano Real, lançado em 1994, durante o governo de Itamar Franco, perceba que nesta questão, já no enunciado, a banca explica que o Plano Real foi lançado
durante a administração de Itamar Franco, à frente da presidência da República no Brasil, em 94. E teve como uma das ações o ou a alternativa A, congelamento de preços e salários? Não, essa não foi uma medida do Plano Real. Criação da Unidade Real de Valor, o famoso URV, que era na fase da conversão da moeda, antes da adoção do real, porque a moeda mesmo, o real, começou a circular a partir de 1º de julho de 1994. Antes teve a Unidade Real de Valor, o famoso URV. Então, uma das ações, no início da implantação do Plano Real, no início do lançamento deste plano econômico, foi a criação da Unidade Real de Valor. Bom, agora a gente fala sobre o Plano Real já na era FHC. Então, FHC, que era o ministro da Fazenda, olha o FHC aqui, era ministro da Fazenda, o FHC era ministro da Fazenda de Itamar Franco, olha o Itamar aqui, né? Olha o Itamar. Foi o ministro da Fazenda na implantação do Plano Real em 1994 e este foi a plataforma eleitoral de FHC nas eleições realizadas naquele ano, 1994. Durante os anos do governo de FHC foi presidente da República de 1995 até 2002. Redução dos índices inflacionários no Brasil, estabilidade monetária, mas nós tivemos também a elevação das taxas de juros para a manutenção da paridade do real frente ao dólar e a redução dos investimentos infraestruturais. Assinale a alternativa que não foi um efeito apresentado pelo Plano Real durante os governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002. Então, queremos uma alternativa que apresenta que não foi um efeito apresentado pelo Plano Real. Diminuição drástica da inflação? Sim, a inflação diminuiu drasticamente. Estabilidade monetária? Sim, tivemos a estabilização da moeda no Brasil. Aumento das exportações para a China? Incorreta, isso não aconteceu durante a gestão de FHC, os 8 anos da presidência de FHC. Aumento das taxas de juros? Isso aconteceu, cara. Aconteceu o aumento das taxas de juros. Então não podemos dizer que isso não aconteceu durante esses 8 anos. Redução dos investimentos nos setores de infraestrutura? Também aconteceu. Então a única alternativa que não foi um efeito apresentado pelo